Olá, a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 37 e o versículo de número 9, está escrito: Ora, Senaqueribe, rei, foi informado que Tiraca, rei da Etiópia, sairia para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: Diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Que afronta! Senaqueribe, rei da Síria, ele sabe que vai se levantar contra ele o rei da Etiópia, e ele, temendo que Ezequias, que é o rei de Israel, volte-se também contra ele, ele manda uma mensagem, uma carta, não afrontando Ezequias, mas afrontando o Deus de Israel. Ele manda uma carta dizendo para eles: olha, não deixe que o Deus de vocês te engane. Se o seu Deus está falando para vocês que ele vai te livrar, ele está te enganando, chamando o nosso Deus de enganador. Nós sabemos que só existe um enganador, que é Satanás, a antiga serpente. Ele é enganador, mas o nosso Deus, não há mentira, não há engano nele. Ele é um Deus verdadeiro. E o rei Senaqueribe insinua que Deus está enganando quando diz que vai livrar e que vai proteger e que eles vão vencer. Ele manda essa carta para Ezequias, o rei de Israel, e nessa carta ele fala um monte de boboseira, e ele diz para ele assim: olha, nós já invadimos muitas outras nações, muitos outros lugares, e os deuses deles não puderam livrar eles. Nós chegamos e destruímos tudo, inclusive os deuses deles, porque o seu rei ia te livrar. E manda uma carta gigante para Ezequias, o rei de Israel. E o Ezequias, quando ele recebe aquela carta, aquela mensagem, ele tem uma atitude que qualquer que teme ao Deus verdadeiro e que conhece ele, confia no poder dele, teria. Ele pega aquela carta e ele leva à presença do Senhor. A palavra do Senhor, no versículo 14 de Isaías 37, fala que Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então ele subiu ao templo do Senhor, abriu adiante do Senhor e orou. Ele chega no templo, ele abre aquela carta no altar, diante de Deus, aquela carta de afronta que ele recebe de Ezequias, de Senaqueribe, o rei dos assírios, aquela carta em tom de ameaça e colocando em xeque o poder de Deus, o poder do Deus de Israel, ou o poder do nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que ele coloca aquela carta, ele faz uma oração e ele fala: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus. Sobre todos os reinos da terra tu fizeste céu e terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Porque quando alguém duvida do poder de Deus na sua vida, duvida de que o milagre vai acontecer, que Deus vai te livrar, que Deus vai te curar, que Deus vai te guardar. Quando alguém duvida que você vai vencer, que você vai ser bem-sucedido, ele não está pondo em xeque você, mas ele está duvidando do seu Deus, do poder do seu Deus, uma vez que você confia nele, entregou suas causas a ele, e se existe dúvida em relação a ele. E Senaqueribe chega e Ezequias abre essa carta diante do Senhor, lá no altar, lá no templo, ele coloca e diz: Senhor, olha, vê o que está escrito nessa carta, a afronta que Senaqueribe fez ao Senhor. E ele apresenta essa oração ao Senhor. E aí Deus ouve a oração, porque Isaías, o profeta, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Isso está no versículo 21 de Isaías 37. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, e esta palavra que o Senhor falou contra ele. E aí, a partir desse 21 a seguinte, são aí
vários versículos, mais de 10 versículos, cerca de 9 versículos ou 10, Deus falando acerca de Senaqueribe, de quem ele é, de que ele não é nada, de que ele não pode nada e de o que ele vai fazer com Senaqueribe. Mas aqui no final, ele disse assim, olha, eu porém sei onde, falando acerca de Senaqueribe, eu sei onde você está, quando sai, quando retorna, quando se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece, seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz, o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Isso é o versículo 28. Deus está dizendo que quando ele vier para tentar entrar nessa cidade, em Jerusalém, tentar entrar neste lugar, ele nem vai entrar, porque Deus, o próprio Deus vai fazer ele voltar por onde veio. E Deus fala para ele, olha, assim diz o Senhor, no versículo 33, por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, ele não entrará nesta cidade, não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Porque era o nome de Deus que estava em xeque, a honra de Deus está em xeque. Se você teme ao Senhor, serve ao Senhor e você confiou algo no Senhor, às vezes algo que parece que é loucura para as pessoas e que você fala, não, olha, eu vou conseguir essa bênção, eu vou conseguir prosperar financeiramente, a minha empresa vai crescer, eu vou mudar de cidade, eu vou trocar de casa, eu vou trocar de carro, ou se você não tem casa, eu vou ter uma casa e vai ser a casa top dos meus sonhos. Porque você colocou no Senhor, confiou no Senhor. E se alguém ri, zomba e não acredita em você, ele não está rindo de você, zombando de você, mas ele está desacreditando do Deus que você serve. Se você falou tudo isso confiando no seu Deus, que o seu Deus vai te abençoar, vai te exaltar, vai te honrar, seja no ministério, financeiro, profissional, em que área que for, e que você crê, tem certeza que o seu Deus vai te fazer crescer, vai te honrar, e alguém duvida, eles não estão duvidando de você. E o Senhor deixa isso muito claro. E ele fala que por amor de mim e por amor de meu servo Davi, ele vai fazer isso contra Senaqueribe. E aí, no versículo 36, fala que eles reúnem acampamento fora da cidade, porque Deus disse que eles não iam entrar na cidade, nem entrar, nem lançar uma única flecha. Ele reúne aquele exército ali no acampamento fora da cidade, fora. Eles estão lá reunidos, preparando à noite, quietinho, armando emboscada para invadir Israel, para invadir Jerusalém. Mas aí fala que então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. O anjo do Senhor não deixou nem eles saírem do acampamento em direção à cidade, para entrar na cidade. Mas o anjo vem e no acampamento ele vem e mata 185.000 assírios, aqueles homens que estão acampados. Quando o povo levantou de manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. O Senhor havia dito através do profeta Isaías que pelo caminho que ele veio, ele voltaria. E aqui diz que quando eles acordam de manhã, 185.000 cadáveres, porque o Senhor havia enviado um anjo e matado aqueles homens. O Senaqueribe levanta, eles veem aquilo, cadáver, destruição, ficam apavorados e voltam correndo, com medo, desesperado. Eles voltaram, o que sobrou voltou correndo pelo mesmo caminho que veio. O anjo do Senhor havia matado. E quando eles viram aquilo, eles voltaram correndo. E aí aconteceu que, certo dia, quando o Senaqueribe estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, seus filhos, Adrameleque e Sarazel, feriram a espada, fugiram para a terra de Ararat, e seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. O Deus dele não foi capaz de livrar. Ele correu com medo do Deus de Israel, porque viu que 180.000 homens, tinha 185.000 homens, tinha sido morto
à noite no acampamento assírio sem que eles percebessem, porque Deus enviou o anjo para fazer isso. Ele acorda e sai correndo com medo, e num determinado dia, ele achando que o Deus de Israel já tinha esquecido dele, e ele está diante do Deus dele, no templo dos deuses dele, com certeza pedindo proteção e livramento ao Deus dele, que não pôde livrar, não pôde proteger. Os próprios filhos, 2 dos filhos dele entra lá no templo e o fere, o mata, e o outro filho, um terceiro filho, reinou em seu lugar. Não se brinca com Deus, não se brinca. E nem com quem teme a Deus. Ele se brincou com Deus quando ele afrontou o rei Ezequias, ele estava afrontando a Deus. E quando afrontam você, com certeza estão afrontando o seu Deus. E pode ter certeza que ele se levantará por amor dele, pela honra dele, pela glória dele e pela palavra dele. O Senhor te abençoe em nome de Jesus.